Salve galerinha, voltamos aqui. A primeira pergunta, já deixou seu like, se inscreveu no canal? Esse movimento de deixar like, se inscrever no canal e compartilhar garante aí pelo menos 50% de acerto lá na sua prova. Brincadeiras à parte, é o momento agora de nós falarmos sobre os direitos dos cotistas dentro de um fundo. Lembra, o fundo ele se assemelha a um condomínio e dentro do condomínio existem várias pessoas que moram, então as pessoas têm direito e também têm deveres. Nós vamos focar primeiro nos direitos que todo cotista tem dentro de um fundo de investimento. Os primeiros direitos é em relação à informação, né? O cotista ele tem o direito de ser informado e aí cabe a comunicação, a informação. Lembra quando a gente fala dos participantes? A informação, a comunicação, ela é de responsabilidade do administrador. O administrador convoca aí, ele é responsável aí então por comunicar aos cotistas tudo o que está acontecendo. E o que o cotista tem o direito de saber em relação a essas informações? Primeiro de tudo, ele tem direito aí de ser informado sobre o objetivo do fundo, né? Esse material também já fica lá na própria documentação, mas qualquer mudança, qualquer coisa, ele tem o direito de ser informado sobre isso. Por exemplo, aonde o fundo quer chegar, né? É um fundo ativo ou é um fundo passivo? Esse é o onde. A política do fundo, como ele pretende chegar ali, é através aí de um fundo de ações, de títulos públicos federais, de títulos privados e etc. Ele tem o direito de ser informado em relação às taxas. Quais são as taxas que eu pago nesse fundo em que eu vou entrar ou que eu já estou? Taxa de administração, taxa de entrada, taxa de saída, taxa de performance. Calma que a gente lá para frente explica cada uma dessas taxas e vai ficar bem mais fácil de você entender. Eu tenho como cotista o direito aí em saber sobre a carência desse fundo também. Aplicando hoje eu posso resgatar a qualquer momento, qual o período de cotização, de descotização, em quanto tempo eu posso resgatar esse recurso. Tudo isso são informações aí, direitos que o cotista deve ser informado em relação ao fundo de investimento. Ele também deve ser informado de algumas advertências, né? Quando nós falamos em fundos de investimento, você pode já ouvir lá na sua prova ou no dia a dia essa palavra também, disclaimers. Disclaimers nada mais é do que advertências, placas, né, que devem ser colocadas aí no próprio material de divulgação, seja no fundo, seja na internet, pessoalmente, essas placas que são obrigatórias terem quando nós falamos aí de fundos de investimento. Esse direito inclui inclusive aí a informação de que os fundos de investimento não têm garantia do FGC, como a gente já explicou anteriormente. O FGC ele garante títulos de uma instituição específica que pode quebrar. O fundo aplica em diversos tipos de ações, em diversos tipos de ativos diferentes, então ele não vai ter todos os ativos quebrando no mesmo momento. Ele também pode investir em títulos privados, o que daí não aconteceria dependendo do tipo de ativo, não é gerido aí ou emitido por uma instituição financeira, que perderia também a questão do fundo garantidor. Então, fundos de investimento não têm garantia do FGC. Também não tem garantia do administrador, certo? O administrador não vai garantir uma rentabilidade específica ou não vai garantir que todo o patrimônio desse fundo ele seja perdido, né? Que você tenha prejuízos em relação a esse fundo de investimento. Outra advertência ou disclaimer, como é chamado, que é obrigatório e é um direito de ser informado aí ao cotista, é de que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Não é porque o fundo subiu nos últimos 3 anos 150% que nos próximos 3 ele vai subir da mesma forma. Não quer dizer que em 2020 o fundo subiu 50%, que em 2021 ele também terá o mesmo crescimento. E essas são informações obrigatórias que têm que ser comunicadas, então, como direito aos cotistas. Ainda falando em direitos, o cotista daí ele deve ter acesso, né? Sempre que ele queira, esse não é mais uma obrigatoriedade, mas sempre que ele quiser, ele pode acessar o regulamento, formulário de informações complementares, o FIC, e aí aqui não é o FIC, né, do Fundo de Investimento em Cotas, mas o FIC de Formulário de Informações Complementares. Ele tem direito de acessar o patrimônio líquido do fundo, saber quanto existe de recurso dentro desse fundo. O patrimônio líquido do fundo é de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, ele tem direito a isso, e também
tem direito a acessar, inclusive diariamente, qual o valor da sua cota. Óbvio, os fundos aí que tem resgate e cotização diária, né? Se o fundo aí ele for um fundo fechado, não existe essa obrigatoriedade de ser diário, pois não existem aportes e resgates diários, mas ele tem o direito de saber quanto está valendo a sua cota. E lembrando, a cota vai pegar o patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas, então ele tem acesso a esse valor, ele tem direito a acessar esse valor, ele tem direito de, no momento em que ele quiser, acessar qual a rentabilidade do fundo em que ele está aplicado e qual a composição da carteira que esse fundo também tem. A composição, ele tem direito então de olhar aí quais são os ativos que foram comprados e vendidos, direito a acessar a qualquer momento que ele queira. E obrigatoriamente ele deve receber, e aí quando nós falamos de obrigatoriamente, é uma obrigação então do administrador, que é responsável pela comunicação com o cotista, de encaminhar mensalmente o extrato mensal com o valor e a quantidade de cotas que cada cotista possui, os demonstrativos para imposto de renda e também demonstrações financeiras anuais que vão entrar lá também para aprovação lá na Assembleia Geral Ordinária após o exercício. Mas essas informações elas têm que ser disponibilizadas e devem ser enviadas aí por correspondência ou por e-mail, né, conforme aí seja definido essa questão, mensalmente para os cotistas dos fundos de investimento. Esses são os principais direitos, tanto aqueles direitos de acesso a qualquer momento, quanto de material obrigatório que deve ser enviado para os cotistas. Na próxima aula nós entramos aí nos deveres, porque quando a gente está dentro de um condomínio, dentro de um fundo de investimento, a gente tem os benefícios, os direitos, mas também tem regras que devem ser cumpridas, e nós entramos para falar sobre os deveres dos cotistas a partir da próxima aula.